atuação numa empresa de 42 anos de mercado é realmente algo incrível, porque você pode ter a soberba de ter criado um segmento, ter criado um aftermarket e viver de passado, ou de alguma maneira começar a entender as novas tecnologias e para onde o mercado vai indo, né? Com a internet das coisas, com a revolução da indústria X, com esse tipo de coisa, não dá para ficarmos parados esperando que o mundo siga da mesma maneira. Depois de uma pandemia que realmente mudou todo o diagrama de trabalho, de empresas, o home office entrando, sendo associado com outras tecnologias, a escola digital, todo o mundo, né, necessitando de uma série de soluções, e a gente com esse monte de conhecimento acumulado pelo NPS, né, com toda a estrutura, o sistema de locação, de cobrança por página, cobrança por device, e tudo isso já existia, né, de alguma maneira, e a gente conseguiu aplicar para o NPS. E o NPS hoje, apesar do P, né, de printer, não está só em printer, né? Temos muitos outros equipamentos que podem vir a ser alugados, que podem vir consumidos as a service. E nessa linha de argumento nós acabamos criando a KSC. Então, uma spin-off propriamente da Catum, que todos conhecem, né? Uma empresa americana, 42 anos em todo mundo e há 23 anos mais ou menos no Brasil. Criamos junto com a ACDI e outros parceiros, obviamente, de hardware, software e soluções, a KSC, que é o Catum Solution Center. Uma parceria com Catum Solution Center para nós é o primeiro grande passo no mercado brasileiro. Todo o primeiro grande passo começa como uma grande parceria, não somente uma parceria de valor, mas uma parceria estratégica. Uma parceria bem construída no princípio é uma parceria que estamos enfocados no nosso trabalho em toda a Latinoamérica. Então, este trabalho que estamos começando com Catum Solution Center é o princípio de uma grande parceria para o Brasil. É o princípio de muitas coisas que vamos trazer para o Brasil, não somente para fleet management, para accounting, para transformação digital, para todo o que tenha que ver com a optimização da operação da revenda. É assim também com facilitar a implementação de transformação digital nos nossos clientes e os clientes de nossas revendas. Então, o que a KSC faz? Na realidade, ela resolve problemas. Essa é a nossa premissa. E cada cliente tem um problema, não existe um remédio só para todos os males. Então, temos as verticais de saúde, temos as verticais legais, temos as verticais de escola, temos as verticais de serviço público, temos o que necessitar na realidade, porque temos o método, temos o processo, temos as certificações. Então é uma empresa que já nasce grande. As nossas parcerias são com as empresas top of mind de mercado. Nós desenvolvemos 5 Ks, né, que de alguma maneira é o K-Fleet, K-Control, K-Digital, Knowledge e Hardware. Então são as maneiras que a Catum vai conseguir atender o mercado. E tudo isso as a service. De alguma maneira que as empresas pequenas, as empresas grandes, vão ter o mesmo tipo de competitividade. Porque a Catum vai permitir que o cliente pague ou o investimento completo, em CAPEX, alguma coisa nesse sentido, ou possa fazer a alocação para ter um fluxo de caixa um pouco melhor, usando a estrutura financeira da Catum justamente para permitir que tenha umas condições de pagamento diferenciada, consiga pagar em reais, etc. Bom, a ideia, na verdade, era proporcionar para as pessoas que viessem aqui conhecer a KSC, proporcionar uma experiência, né? Sair um pouco daquele negócio de stand dos eventos, sair um pouco daquele negócio de apresentar produto de forma formal, né? Então, a nossa ideia foi pegar uma sala de reunião, transformar ela numa nave espacial, que era o conceito, né, da KSC Experience, levar a pessoa a sair da Terra, ir para o espaço e conhecer um novo mundo, que é o conceito do MPS X.0. Então nós tivemos a ideia de pegar um ambiente,
criamos um cenário, criamos um conceito, usamos música, usamos efeitos visuais, efeitos de iluminação, para poder fazer com que essa pessoa, a partir do momento que ela entrasse dentro dessa sala, ela tivesse a sensação de estar realmente num lugar diferente, estar realmente dentro de uma nave espacial. E tenho certeza que, como vocês vão ver nos vídeos que a gente está aí preparando, deu para passar um pouco dessa mensagem e dessa experiência da KSC Experience. Pessoal, tudo bem? Então, Rodrigo Romão, primeira etapa da nossa jornada KSC Experience, a gente fala do CAPEX, que é o princípio básico para a gente começar uma operação de MPS saudável, que é a coleta dos contadores, alertas de suprimento e alertas de manutenção, mas com alguns diferenciais. Diferente de outros produtos no mercado fazem isso já, mas o que a gente consegue agregar de valor? Então a gente tem o CAPEX Liberty, que é uma caixinha que vai aparecer na tela para vocês, que ela faz as vezes do agente. Eu não preciso ficar instalando agente. É claro que eu tenho sim um agente Windows, mas eu tenho isso para aqueles ambientes onde tem pouca infraestrutura ou ambientes públicos, que é muito comum você perder gestão. Você pode usar o CAPEX Liberty, que vai manter a sua gestão sempre ativa. O segundo diferencial são as regras, inclusive aquelas que permitem que você crie vários tipos de regras para cada cliente e até mesmo para estoque centralizado, estoque descentralizado, faturamento, dia de faturamento, todo tipo de regra que você precisa fazer. E o terceiro, que são os dados, né? Os dados são o novo petróleo. A gente, quanto mais dados a gente tem, melhor a gente consegue analisar o nosso negócio, e o CAPEX já tem os dashboards embarcados para que você possa tomar uma análise ou do seu negócio ou de individualizadamente por cliente, tá bom? O Sistema Ótimo Gestor é um sistema em nuvem, preparado para múltiplos CNPJs, múltiplos estoques. Aqui dentro do sistema vocês conseguirão fazer a integração direta com o CAPEX. Então hoje eu já tenho integração com algumas ferramentas de mercado, alguns softwares que coletam, porém não é automatizado como o do CAPEX. Qual que é a ideia? Recebi as informações, recebi os coletores. A ideia é que dentro da leitura do arquivo, no apontamento, eu tenho a possibilidade de gerar o faturamento. Então eu vou filtrar, vou escolher o período que eu quero e aqui eu posso escolher qual é o dia que eu quero faturar. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o dia 18, que eu tenho 3 contratos. Aqui é uma dor para a maior parte das empresas, no sentido de eu preciso gerar o faturamento, mas antes de gerar esse faturamento eu vou coletar as informações dos coletores, do parque, eu trago essas informações, gero planilha, dependo de 1 a 2 pessoas para mandar todas as informações para o faturamento dentro dos contratos, apontando quais são as impressoras. Qual que é a ideia aqui? Automatizar, ganhar tempo, potencializar seu time interno, né? Então a ideia aqui é que no dia 18, com 3 cliques eu consiga faturar os 3 contratos. Lembrando que eu já coletei as informações e ele já gerou para mim aqui um extrato de consumo baseado nas máquinas que estão nesse parque, nesse cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Cliquei no dia 18, ele abriu aqui para mim quais são os contratos que eu tenho em aberto e já gerou para mim aqui o extrato de consumo. Aqui dentro eu posso clicar em faturar e processar. Uma vez feito esse processo, ele gerou para mim o extrato e a fatura de locação, bem como o boleto desses 3 contratos que estavam em aberto. Aqui abaixo nós temos algumas tags que vão determinar se falta imprimir, se está impresso, se o cliente está sem e-mail, e-mail enviado. Então essas tags vão determinar se hoje à meia-noite de fato o seu cliente recebeu. Então aqui tem uma inteligência bem legal que vai fazer o seguinte: hoje faturei 10 contratos, 15 contratos, todos os clientes que estiverem com e-mail cadastrado corretamente, à meia-noite receberá fatura, boletim e boleto para efetuar o pagamento. E aí eu vou usar como exemplo, faturei no dia 10, no dia 15 é o vencimento desse boleto. Dentro desses próximos 5 dias
o seu cliente receberá e-mails de alerta que tem um documento a vencer em X dias. Bem como, se por uma eventualidade vencer, ele também receberá um e-mail de cobrança. Tudo isso é personalizado dentro do sistema, são parâmetros, não é necessário que eu utilize isso para todos os clientes. Seguindo o processo, uma vez faturado, eu vou mostrar para vocês o dashboard financeiro. Aqui dentro do dashboard financeiro, qual que é a ideia? A ideia é que você possa gerar dentro do dashboard tudo aquilo que hoje você precisa extrair relatório. Ele capturou aqui para mim as informações de contas a receber, então ele gera cards para que eu tenha visibilidade de como está a saúde financeira dentro desse mês, até para que eu consiga gerar o meu planejamento estratégico dentro desse período e analisar os centros de custos. Eu também consigo analisar meu contas a pagar e fazer um comparativo entre contas a pagar e receber. Então, prazo médio, tanto de contas a pagar quanto a receber, se nós analisarmos esse perfil, prazo médio de recebimento, média 30 dias. Prazo para pagamento, média de 15 dias. Se eu fizer um comparativo rápido, eu sei que daqui a 2 meses eu vou ter um déficit, certo disso, porque eu pago muito rápido e recebo muito demorado. Então aqui é uma demonstração de como que vocês podem atuar. Vou mostrar também o monitor de documentos a receber em aberto. Esse monitor, seu time financeiro trabalhará com ele. A ideia é que todos os gestores das áreas tenham monitores específicos falando sobre esse processo, né? O que está acontecendo dentro da sua organização. Então aqui eu consigo determinar quem são os clientes que estão a vencer, quais já estão vencidos e posso eliminar liquidando esses documentos aqui dentro. Bom, o próximo passo, depois de falar sobre financeiro, falei faturamento, falei dashboard, trouxe aqui uma ideia financeira e aí vou falar para vocês também sobre equipamentos. Dentro de equipamentos eu vou manter o histórico de todos os equipamentos que vocês atuarem. Então imagina que para onde foi aquele equipamento do número de série 12345XP. Esse equipamento eu consigo identificar dentro do Ótimo Gestor quais foram os contratos que ele participou, quais foram os apontamentos que vieram dentro dele. Então aqui ó, histórico de apontamentos, histórico de movimentação, as ordens de serviço. Então muito interessante aqui, eu consigo determinar, por exemplo, quando eu instalei, quando eu retirei, se teve alguma referência a insumo, troca de peça, e aí eu já vou usar como exemplo algo que geralmente é dolorido para vocês. Tem uma máquina no meu cliente, essa máquina de número 123, ela já imprimiu no computador dela 1000 páginas, dessas 1000 páginas 500 estão fazendo parte desse primeiro desse contrato, dessa franquia. Imagina que você precisa usar um backup agora, vai ter que trazer essa máquina para dentro do seu laboratório para consertar algo e aí fiz o backup. O backup vai com uma máquina que no computador dela já tem 42.000. Veja que para identificar que faltam 500 para gerar o excedente, muitas vezes vão algumas pessoas para conseguir fazer esse processo. Dentro do Ótimo Gestor isso vai ser interação automatizada. Troquei o número de série, eu consigo fazer um apontamento dentro da própria ordem que eu estou trocando a máquina e que a continuidade dessa franquia se dará a partir de 42.000. Imprimi 300 páginas nessa nova impressora que eu deixei e vou destrocar, vou levar aqui, o original era do contrato. Ele também vai identificar para vocês que com 200 páginas faltantes, ele ainda está dentro da franquia prevista. Posterior, toda a parte que nós falamos vai aparecer no extrato de consumo do seu cliente, para que ele entenda quanto ele está pagando. Seguindo esse processo, vou falar um pouquinho para você sobre a parte comercial. Hoje, na parte comercial, geralmente você tem um site, seu cliente entra no site, preenche um formulário, liga para você, manda um WhatsApp e você depende exclusivamente de alguém recepcionando. Existe um estudo que comprova que os clientes hoje eles esperam no máximo 30 minutos
para esse primeiro contato. Se ele não recebeu o seu contato, ele vai para o próximo. Isso é certo. Façam um teste que vocês vão comprovar também. Pensando nisso, a Ótimo Gestor desenvolveu uma ferramenta que pode capturar esse lead, engajá-lo e trazer um quê tecnológico a mais para o seu negócio. Eu vou mostrar para vocês o Eloca. O Eloca ele foi pensado para que você consiga trazer o seu cliente e retê-lo dentro da ferramenta. Então, vou utilizar como exemplo essa loja que está em um ambiente de teste. Nós conseguimos personalizar todo o processo e deixar com a sua característica visual. Eu posso escolher qual é a impressora que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, vou escolher essa impressora, vou escolher aqui franquia de 1.000, 2.000 ou 3.000 páginas, quais são os acessórios, quais são os serviços que eu quero e qual é a data que eu quero iniciar. Qual é a ideia? Eu posso trabalhar B2B ou B2C. Pensando em impressoras multifuncionais que trabalham com franquias, têm excedentes, a ideia é que essa plataforma impulsione a chegada de lead qualificado na sua mão. Vamos imaginar um funil de vendas. Dentro desse funil de vendas nós vamos pensar o seguinte: quando eu te ligo, eu caio no topo do seu funil. Quando você tem o Eloca, eu entro no meio do seu funil. Nós invertemos a posição. O seu vendedor não vai mais precisar me mandar a proposta. Eu vou mandar a proposta para ele. E depois que eu mandei a proposta, eu estou dentro da loja. Aí o tempo de conversão vai depender só do seu vendedor. Pensando em um processo fluido de ponta a ponta, o Eloca desenvolveu toda a funcionalidade que você precisa para alocar, por exemplo, um notebook, um smartphone, um tablet. Imagina que dentro da loja ele pode ficar exposto, o seu cliente pode entrar, escolher a quantidade necessária, determinar quem é aquela pessoa com cadastro, reconhecimento facial, assinatura de contrato digital, forma de pagamento digital e finaliza esse pedido caindo na sua mão para um final de crivo. Aí eu modifiquei ainda mais, pensando num funil, eu já trouxe ele com um contrato assinado na sua mão. Agora só depende de você seguir ou não. Tudo que vier a partir da loja do Eloca, você consegue, dentro do ERP da Ótimo Gestor, controlar no seu pipeline gráfico. O pipeline gráfico ele vai mostrar para você como estão o andamento das suas propostas e onde você vai determinar mais foco com o seu time comercial. Algo que nós temos falado muito aqui nesse evento é que quem não mede, não administra. Então nós estamos aqui para te ajudar a medir e administrar o seu negócio com efetividade. Bom, pessoal, então agora a gente passou pelas etapas de coleta e de faturamento, de controle do seu negócio, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como vender mais. Para quem está ouvindo, que conhece o PaperCut, sabe que ele tem aquela característica antiga de bilhetagem que continua nele, claro, né? Mas a gente tenta trazer outras possibilidades aqui para quem está usando o produto. Então quem sabe, quem conhece, sabe que ele tem o Integrated Scanning, sabe que ele tem o Print Deploy, sabe que ele tem o Mobility Print, inclusive que permite o conceito 3A, que é você imprimir em qualquer dispositivo, a qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive via 3G e 4G, com Cloud Print. Qualquer dispositivo, iOS, Android, macOS, Linux, Windows, todos são nativos do produto. E o Mobility Print já é incluso no produto, assim como o Integrated Scanning. Por exemplo, aqui a gente está com o equipamento embarcado, a experiência de uso do PaperCut é unificada, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, o login com o cartão de aproximação, poderia fazer com o dedo, poderia fazer com o usuário e senha, com o PIN. E nós temos aqui o Scan, que é a parte de Integrated Scanning, que está inclusa no seu embarcado, basta você poder usar. E aqui eu tenho esses botõezinhos que nós criamos através do PaperCut. Ele permite que você coloque novas funcionalidades de scanner dentro do seu equipamento. Nós escolhemos aqui um fluxo, deixa eu pegar ele aqui, um fluxo de correção de prova, que começa no PaperCut e termina no nosso produto de correção de prova. Então nós temos um gabarito, nós temos algumas provas de alguns alunos, e através da tecnologia de OMR, a gente vai fazer a coleta e o score, né, a pontuação, qual aluno passou, qual aluno não passou. Isso tudo através do Integrated Scanning. O Integrated Scanning começa com a gestão, entrega isso para o nosso produto de correção de prova. Antes da gente passar para o produto de correção de prova, eu quero ressaltar sobre o novo DNA
PaperCut, né? Que fala um pouco sobre aumento de volume. Então, projetos como Chromebooks, projetos como Linux, projetos como macOS, que vem crescendo bastante, alguns clientes tiveram um desafio, não é de bilhetagem, mas sim de habilitar a impressão através desses dispositivos. Então, num projeto com a Hackathon, com novos Chromebooks que o cliente adquiriu, foi necessária a instalação do PaperCut para que esses dispositivos pudessem imprimir, antes até de serem gerenciados. E alguns projetos nós tivemos 38% de aumento de volume, ou seja, um volume represado, o cliente estava precisando imprimir e a gente conseguiu resolver esse problema do nosso parceiro. Então, no final das contas, tem a bilhetagem? Tem a bilhetagem. Ela existe? A necessidade existe? Existe. Mas no fundo é diminuir o seu custo de implementação, o seu custo indireto, que ele está embaixo d'água, e também habilitar que o seu usuário, que é um protagonista sim do seu negócio, antes a gente olhava só para esses carinhas aqui como os protagonistas do nosso negócio, mas nós temos usuários, dispositivos móveis que estão na mão dos usuários, os documentos e, óbvio, também os equipamentos multifuncionais. Isso você precisa estar presente em cada uma dessas etapas, presente no dia a dia dos seus usuários, seja para imprimir, seja para capturar um documento, o celular, o tablet, o notebook, fazem parte, são partes fundamentais da vida do usuário. Sem estar presente nele, você não consegue entregar uma solução completa. Tá legal? Bom, pessoal, continuando a nossa jornada, além de fazer as correções de provas, da parte impressa, a KSCC também conta com uma parceira chamada Eusync. É uma empresa que tem uma jornada tecnológica que passa por certificações Google, Apple, Adobe, uma série de outras certificações que tem uma jornada de educação 4.0 que transforma empresas, por exemplo, em Google for Education ou em Apple Distinguished School, ou seja, melhorar o modelo de educação, né? Então, enquanto algumas ainda usam a prova impressa e precisa mesmo acontecer, não tem problema nenhum, a gente pode ajudar a escolher uma jornada educativa como Google ou Apple e transformar em uma instituição Google for Education ou Apple Distinguished School. Isso melhora não só a tecnologia empregada para os professores, mas para os alunos, aumentando o nível de matrícula, aumentando o nível de engajamento e usando tecnologia para o aprendizado. Tá legal? A KSC entrega para você toda a infraestrutura para o seu projeto de tecnologia. Nós temos desde impressoras, toters e todos estes leitores aqui para poder fazer a liberação da sua estação de trabalho. Temos leitores de aproximação de cartão, temos leitores biométricos e temos também leitores de QR Code. Todos esses dispositivos estão disponíveis na Cartoon. Além de tudo isso, temos a melhor impressora do mercado, a impressora portátil Colop, a impressora da Cartoon. Veja o vídeo, se surpreenda. Nessa jornada, né, que acabamos de fazer aqui, emergindo com alguns clientes nessa nave espacial, a nossa ideia foi realmente remeter a essa indústria X e tudo que a internet das coisas pode propiciar, porque o MPS é o segmento mais preparado para coisas as service. Então, se a gente conseguir convergir esses clientes para fugir somente da impressora, né, começar a oferecer outras coisas, o céu é o limite, porque dizem aos estudiosos que em 5 anos a uberização, a maneira de cobrar tudo por serviço, vai estar cada dia mais no B2C. E com isso, nós temos hoje um ERP aqui já preparado para alocação, junto com a equipe da Ótimo Gestor, que é o Eloca. Temos o software PaperCut, permite não somente gerenciar usuários, impressão, essas coisas, mas também carteira digital, acesso, controles de frequência. Temos várias parcerias, por exemplo, com o ScanShare para fazer fluxos, né, de trabalho, até de correção de provas dentro de um ambiente escolar. E toda a parte de hardware, porque a Cartoon funciona hoje não somente como um distribuidor de suprimentos de impressão de marca própria, mas também com fornecimento de máquinas, com fornecimento de equipamentos, devices, integrador de várias marcas.
e também com a parte de consultoria. Por quê? Porque é muito caro para uma empresa pequena manter uma área de TI com tantas certificações como as que temos dentro da estrutura hoje. Então, os profissionais que compõem a KSC, de alguma maneira, eles têm juntos quase 100 certificações atualizadas, válidas, desde Amazon, Google, Apple, etc., para justamente permitir não somente atender um hardware, vender um suprimento, atender uma revenda, mas também desenhar. Então hoje a Catum consegue arquitetar, via KSC, a melhor solução, a de melhor custo efetivo para um projeto de vocês que envolva não somente impressora. E podemos, obviamente, ajudá-los não só a ganhar um contrato, mas a melhor rentabilizar esse contrato, fazendo o melhor uso do device que você implementar lá dentro. Então a KSC é uma empresa que nasceu ontem, mas com 40 anos de história da Catum, com 20 e poucos anos de história da CDI, e de alguma maneira vai permitir que empresas pequenas tenham acesso às tecnologias que grandes empresas estão implementando. Então é muito fácil você admirar uma empresa que investiu, que começou, que tem toda uma estruturação, que funciona muito bem, mas para copiá-la é muito caro. E de alguma maneira o que a Catum está querendo é popularizar a digitalização no setor de MPS, mas não a digitalização pelo scanner, não. Toda a parte de inteligência artificial, toda a parte de workflow, toda a parte de bom uso dos devices, vamos tentar apoiar as empresas pequenas, médias, que não têm um departamento de TI próprio, as a service, de uma maneira que a gente consiga apoiar a MPS. Eu costumo dizer que a Catum tem tudo, mas nunca vai ser uma MPS. Ela não tem essa vocação. O DNA dela é justamente legitimar e ajudar as empresas de MPS a proverem o melhor serviço aos seus clientes e agora a melhor experiência aos clientes dos seus clientes. Muito obrigado.